Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial.
Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Uma alegria, mais uma vez, darmos início a mais esse tempo de celebração, onde juntos podemos ler a Palavra de Deus, podemos cantar louvores ao Senhor e sermos edificados pela pregação da Palavra de Deus. É um tempo, de fato, muito bom, sui generis, e que faz muito bem ao nosso coração, à nossa alma. Que Deus nos proporcione um tempo muito precioso para a glória dEle e edificação da sua igreja. Gostaria de ler um texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos e irmãs, esse texto do apóstolo Paulo é um texto precioso, é uma exortação maravilhosa para todo o povo de Deus, para toda a igreja do Senhor. E se ajusta de maneira muito apropriada à série de sermões que nós temos feito aqui em nossa igreja. Quando nós estamos observando o que Tiago nos orienta sobre ajustar a nossa fé, ajustar aquilo que cremos com aquilo que somos e fazemos. O que Paulo está dizendo é justamente isso. E isso muitas vezes nos confronta de maneira muito direta, muito aguda, muito incisiva, porque ele nos manda fazer, segundo o cristianismo, coisas que muitas vezes contrariam ao nosso desejo, ao nosso ímpeto. Ele diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, que nós não podemos nos vingar, que nós precisamos depender do Senhor, que nós precisamos amar, acolher, e muitas vezes, pelas circunstâncias que a gente vive, nós não estamos muito dispostos a cumprir essa verdade do cristianismo em nossa vida. Eu costumo dizer que ser cristão é a coisa mais difícil do mundo, ao mesmo tempo em que é a coisa mais maravilhosa do mundo. É paradoxal, mas é a verdade de Cristo em nós. Que tenhamos uma celebração maravilhosa, que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Que em cada ato, em cada momento deste culto, nós sejamos edificados e fortalecidos, santificados
e exortados a permanecermos vigilantes e perseverantes na fé e na prática. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. É um prazer estar com vocês. Mais um dia em que nós celebramos com júbilo ao Senhor. Antes de cantarmos o primeiro cântico nesta manhã, eu gostaria de ler o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Cantemos ao Senhor com alegria, mesmo ainda não podendo estar juntos no templo, no local que você o louve de todo o teu coração, aí na sua casa, com sua família, e renda louvores ao nome do Senhor. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz da outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui.
pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Neste momento, meus irmãos, nós cantaremos o hino de gratidão 62, do nosso inário Novo Cântico. E esse hino fala: graças te dou por tudo que me destes, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo o que fizeste, por este pecador salvo na cruz. E ele vai agradecendo por muitas outras coisas nesse cântico, mas primeiramente ele agradece pela salvação em Cristo. Que nós tenhamos esse sentimento de agradecimento a Deus primeiro na salvação em Cristo. E que mesmo em meio a uma pandemia, as provações, a todas as dificuldades que nós passamos, que nós lembremos que o Senhor é o nosso Salvador e que nós lembremos de dar graças a Ele, em agradecimento por Ele preservar a nossa vida, preservar a nossa família, em todas as dificuldades e dando força, a todos nós neste momento de dificuldade. Cantemos o hino 62 do nosso inário Novo Cântico. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho
Irmãos e irmãs, nós na leitura inicial do texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, em determinado momento da leitura, nós vimos que o exercício dos dons na igreja tem algumas características. E em uma dessas características diz assim, que aquele que contribui, faça-o com liberalidade. O que Paulo está dizendo é que o ato de contribuir tem a ver com a expressão também da nossa fé, o ajuste da nossa fé com aquilo que a gente faz. E ele diz que nós devemos fazer isso com liberalidade. E quando ele diz que devemos fazer com liberalidade, tem a ver com o aspecto do desapego, de não nos prendermos a fazer aquilo que Deus testifica em nosso coração que temos que fazer. E dessa maneira nós não fazemos a contribuição com tristeza ou com aquele sentimento de obrigatoriedade, mas nós fazemos com disposição alegre, feliz no nosso coração. Isso é liberalidade. Portanto, irmãos e irmãs, nesse momento nós temos a oportunidade também de participar deste tempo de celebração contribuindo, fazendo expresso aquilo que é a nossa fé, na crença da soberania de Deus e do cuidado de Deus sobre a nossa vida, do sustento do Senhor sobre todos nós. Portanto, irmãos, o convite que eu faço a você é que em contrição, em momento assim de oração, você participe desse momento de contribuição também. E que seja para a glória do Senhor. Não seja para nada além disso. Tão somente para a glória do nosso Deus. E que Deus nos abençoe em todo o tempo, nos sustentando em todas as coisas. Bom dia, meus irmãos, bom dia, amada igreja. Como é bom estarmos juntos, né? Poder adorar ao nosso Deus. E vamos continuar nesta caminhada aí de agosto, que temos orado pelas nações, temos orado por missões. É o mês de missões, né, da nossa igreja. No primeiro domingo nós oramos pela China, no segundo domingo oramos pela Nigéria. E neste domingo eu quero apresentar para você o país da Colômbia. Ele é o único país da América Latina que se encontra entre os 50 países mais perseguidos do mundo. Já imaginou um país da nossa região, né? Um país da América Latina que se encontra entre os mais perseguidos e está aqui pertinho de nós. Então, vamos orar pela Colômbia, que se encontra em 41º lugar em perseguição, enfrenta perseguição forte contra os cristãos. Um dos motivos são as facções criminosas, as guerrilhas que se opõem severamente contra os cristãos, principalmente aqueles grupos cristãos, aqueles líderes religiosos que trabalham, que têm atividades relacionadas à defesa dos direitos humanos, né? Aqueles que buscam a paz, buscam um acordo de paz no país que é muito turbulento e sofre muito com a criminalidade. Então vamos orar por este motivo. Outra forte perseguição, oposição contra os cristãos é dentro dos grupos indígenas. Então os cristãos missionários, né, são rejeitados nessas áreas, são também muitas vezes abusados, eles são, inclusive muitos são mortos, são perseguidos mesmo pelos grupos indígenas e por grupos criminosos dessas localidades. Então, quais são os pontos de orações que nós temos pela Colômbia? Em primeiro lugar, nós podemos orar pelos cristãos que se encontram no país, os líderes cristãos que têm sido perseguidos dia após dia. Então, ore pelos cristãos, ore pelos líderes cristãos, pelos missionários do país. Em segundo lugar, ore pelos grupos indígenas, pelas pessoas que se convertem entre os indígenas e que muitas vezes estão presas ali naquele local, que não podem professar a sua fé. Então, ore para a proteção dos líderes cristãos nessas localidades. E em terceiro lugar, vamos orar pela paz. Os cristãos são proibidos de orar pela paz, são proibidos de orar publicamente em muitos lugares. Então, vamos orar pela paz do país, pela paz da nação. Oremos para que esses grupos, essas guerrilhas, outros grupos criminosos possam entregar as suas vidas a Cristo e que o país possa viver paz,
que eles possam conhecer o verdadeiro Cristo, o Cristo que traz paz, um Cristo de amor, um Cristo de justiça. Oremos então pela paz do país. Amém, irmãos? Ainda o texto introdutório nos fala também sobre o aspecto da oração. E ele diz também que a nossa oração tem que ser perseverante. Irmãos, muitas vezes a gente tem dificuldade em lidar com as circunstâncias adversas da vida e esmorecemos. Muitas vezes a gente ora tanto por alguma coisa que em determinado momento a gente é tentado a pensar que Deus não nos ouve, Deus não quer nos atender. E aí a gente deixa de orar. Somos tentados a deixar de orar. Que nós não incorramos a esse erro, porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser perseverantes na oração, perseverantes na oração. Portanto, nesse momento também da nossa celebração, nós reservamos sempre um momento para orarmos, para intercedermos uns pelos outros, para intercedermos pelo nosso país, pelas pessoas que estão enfermas, por essa situação tão caótica, não é, tão preocupante da pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus em oração. E aí, o que a gente pede é o seguinte: pegue quem está aí do seu lado, tome pelas suas mãos, concentre-se, gaste esse tempo, ou invista esse tempo numa oração em família, pelos motivos que você tiver, pelos motivos que você propuser colocar diante do Senhor. Perseverar em oração, irmãos. Esse é um tempo de perseverar em oração mais do que nunca. E que Deus ouça as nossas súplicas e atenda o nosso clamor, segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, bom dia. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que no domingo passado o reverendo Góes deu início à nossa série de exposições na carta de Tiago, expondo os versos de 1 a 20 do capítulo 1. Hoje nós vamos dar continuidade dos versos de 21 a 27 do mesmo capítulo, isto é, do capítulo 1. Assim sendo, abram comigo a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, com o intuito de lermos e expormos os versos de 21 a 27. Tiago, capítulo 1, versos de 21 a 27. Tiago, capítulo 1, versos de 21 a 27. Assim diz a santa palavra de Deus: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera,
não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esta é a santa palavra de Deus. Irmãos e irmãs, eu convido a cada um de vocês a pedir a Deus que traga ao seu coração palavras de vida eterna, abaixando sua cabeça e orando comigo. Peçam a Deus para falar ao seu coração. Deus amado, nós pedimos que Tu venhas em nome de Jesus trazer ao nosso coração e à nossa mente palavras de vida eterna. Que Tu possas edificar-nos por meio desta palavra bendita e santa. E que possamos, por conseguinte, vivermos de acordo com a mesma. Que assim seja, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema que vou partilhar com vocês, a partir de então, com base neste texto, isto é, Tiago 1, versos de 21 a 27, é: ajustando o que cremos com o que somos e fazemos. Eu vou repetir. Ajustando o que cremos com o que somos e fazemos. Como ressaltou o reverendo Góes na semana passada, podemos ter este tema como central, núcleo da carta de Tiago. Meus irmãos e minhas irmãs, o escritor, filósofo e poeta norte-americano Ralph Waldo Emerson, que viveu de 1803 a 1882, certa feita disse: suas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Certa feita, o missionário metodista norte-americano Stanley Jones encontrou-se com Mahatma Gandhi na Índia e perguntou: Senhor Gandhi, apesar do Senhor citar as palavras do Cristo, por que é tão inflexível e sempre rejeita tornar-se seu seguidor? Ao que Gandhi respondeu: eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo, apenas creio que muitos de vocês, cristãos, são bem diferentes, distintos do vosso Cristo. Conta-se que a rejeição de Gandhi aos cristãos nasceu de um incidente acontecido na África do Sul enquanto jovem advogado. Gandhi estava atraído pela fé cristã, tinha estudado a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. Estava explorando seriamente a possibilidade de tornar-se um cristão, quando decidiu assistir um culto em uma igreja local. Mas assim que subiu os degraus, o ancião da igreja, um sul-africano branco, barrou seu caminho na porta, indagando-o em um tom de voz beligerante: aonde você pensa que vai, seu negro? Ao que Gandhi replicou: eu gostaria de assistir o culto aqui, mas o ancião rosnou: não existe espaço para negros nesta igreja. Saia e não volte mais. A partir daí, acerca dos cristãos, Gandhi dizia: amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinos de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eis a importância de ajustarmos o que cremos com o que somos e fazemos. Porque o que cremos pode destoar do que somos e fazemos. Tiago, nos versos de 21 a 27, texto objeto do nosso estudo hoje, e capítulo 2, versos de 14 a 26, deixa isto explícito. Destarte, meus irmãos e minhas irmãs, segundo Tiago, pode existir uma distância entre o que cremos, somos e fazemos. Tendo-nos isto em vista,
no entendimento da carta de Tiago, precisamos ajustar o que cremos e somos com o que fazemos. O ser cristão com um padrão de vida comportamental cristão, ou seja, com a ética cristã. O ser cristão implica em viver como cristão. Portanto, é tornar a fé visível, de acordo com Tiago, no capítulo 2, verso 18, por meio das obras de obediência. Os puritanos, reformados ingleses do século XVII, diziam algo muito interessante. O salvo tem duas marcas, a marca da orelha e a marca dos pés. Ouvem e seguem os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus. Diziam isto com base no que Jesus havia dito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, registrado no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. Assim sendo, a pergunta que surge, já que o nosso tema é ajustando o que cremos com o que somos e fazemos, é: como podemos ajustar o que cremos com o que somos e fazemos, segundo os versos de 21 a 27 do capítulo 1 da carta de Tiago? Como podemos ajustar o que cremos com o que somos e fazemos, de acordo com os versos em questão do capítulo 1? Por meio de alguns ensinos intrínsecos aos versos em questão, isto é, de 21 a 27 do capítulo 1, como disse. O primeiro ensino que podemos ajustar, o que cremos com o que somos e fazemos, é despindo-nos dos padrões de comportamentos antigos e pré-cristãos. Eu vou repetir. O primeiro ensino de como podemos ajustar o que cremos com o que somos e fazemos é despindo-nos dos padrões de comportamentos antigos e pré-cristãos. É o que ensina o verso 21 em sua parte A, se não observem, verso 21 em sua parte A. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A ideia aqui é de que o novo nascimento, meus irmãos e minhas irmãs, ainda que não extirpe a impureza e a maldade totalmente de nós, nos habilita ou capacita a nos despirmos da impureza e da maldade. Russell Shedd, o pastor batista norte-americano, que já não está mais entre nós, que viveu muitos anos em nosso país. Comentando este verso, destaca que, abre aspas, na vida cristã, experimentamos e sempre experimentaremos o conflito entre nossa vida passada e a vida presente, entre o pecado e a santificação, entre o mundo e a palavra de Deus, fecha aspas. Eu penso que é isso que Tiago quer ensinar quando inicia o verso 21, fazendo uso da conjunção conclusiva, portanto, já que, segundo alguns intérpretes, a conjunção conclusiva, portanto, não faz menção a todos os versos de 1 a 20 do capítulo 1, mas unicamente ao verso 18, que ressalta o novo nascimento ou o nascer de novo, que é a condição do verdadeiramente salvo. Deste modo, a conjunção conclusiva, portanto, que está conectada com o verso 18, indica que o novo nascimento, ou seja, a condição de verdadeiramente salvos, nos capacita a arrancarmos as roupas sujas que nos incomodam de uma vez por todas, como a impureza e a maldade. O verbo despojar evoca o ato de despir-se, ou seja, de arrancar vestes. A palavra grega traduzida por impureza é riparia, que indica o que é sujo. A expressão acúmulo da maldade é a tradução da palavra grega periceia, que significa excesso ou abundância da maldade. Alguns intérpretes ousam dizer que indica o restante da maldade. Em síntese, meus irmãos e minhas irmãs, é arrancar de nós as vestes sujas da impureza e da maldade, que tem a ver com comportamentos ou com padrões de comportamentos antigos e pré-cristãos. É viver ajustando o que cremos
com o que somos e fazemos. Talvez neste tempo de pandemia, por conta de alguma circunstância em específico, você, meu irmão e minha irmã, tenha sido apanhado ou apanhada pelo sentimento da raiva, ou tenha sido tentado a se envolver com algo contaminado, incompatível, incongruente com o ser servo e serva de Deus. Em nome de Jesus eu te digo que no ato do novo nascimento, Deus capacitou você a se insurgir contra todo sentimento incompatível, incongruente com o ser cristão. Ou seja, a despir-se do que tem a ver com a vida passada, com a vida mundana, com a vida de ímpio. Mas ainda, podemos ajustar o que cremos com o que somos e fazemos, de acordo com o verso 21, em sua parte B. Em segundo lugar, aceitando com humildade a palavra que Deus amanhou em nosso coração. É o que diz o verso 21 em sua parte B. Se não observem, verso 21 em sua parte B. É a sequência da sentença, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Douglas Moo, comentando este verso, observa que o despojar de toda impureza e acúmulo de toda maldade, ou seja, dos padrões de comportamentos antigos e pré-cristãos, deve ser acompanhado pelo recebimento de alguma outra coisa, isto é, a palavra em nós implantada. Há uma discussão se a expressão a palavra em vós ou em nós implantada, que está na parte B do verso 21, faz menção a algo congênito, inato, ou seja, que tem a ver com a criação do homem à imagem e semelhança de Deus, ou ao ato do novo nascimento. Como eu já disse, quando ressaltei que a conjunção conclusiva, portanto, está conectada com o verso 18, que tem a ver com o ato da regeneração, do novo nascimento, destarte entendo que a expressão a palavra em voz implantada tem a ver com o ato da regeneração e não da criação do homem, com algo recebido com a regeneração e não com algo congênito. A queda do homem, em Gênesis 3, corrobora isto, ou seja, que o homem pós-queda foi impossibilitado de dar ouvidos à palavra de Deus. O afamado pastor batista Spurgeon, que viveu no século XIX, dizia que o homem pós-queda tornou-se, por causa do pecado, por causa da queda de Adão, impossibilitado de dar ouvidos à palavra de Deus. Assim sendo, irmãos e irmãs, é aceitando humildemente a palavra que Deus amanhou em nosso coração, que é um retrato da palavra de Deus proclamada, e não uma qualidade inata no homem, que vamos arrancar de nossa vida as roupas sujas, ou seja, os padrões comportamentais antigos pré-cristãos, que nos incomodam de uma vez por todas. É por meio da palavra que Deus, no ato da regeneração, plantou em nosso coração, que nós vamos vencer toda espécie de desejo pecaminoso, incompatível com a palavra de Deus e com o que Deus é. Russell Shedd observa que seremos conformados à imagem do Senhor Jesus, não por mero esforço próprio ou por algum tipo de sacrifício, como aconteceu com Agostinho e alguns pais da igreja primitiva, que se mutilavam com chicotes, com ferro nas pontas. Deste modo, não é pagando penitência, privando-nos ou machucando-nos que seremos a cada dia transformados, mas por meio da palavra de Deus, não é pagando penitência, não é se despindo de algumas coisas que não têm a ver com o que é pecaminoso, mas é por meio da palavra de Deus, é se apegando à palavra bendita e santa de Deus. O famoso evangelista norte-americano Dwight Moody,
que viveu de 1837 a 1899, certa feita afirmou: ou a palavra de Deus te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra de Deus. Eu vou repetir. Ou a palavra de Deus te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra de Deus. Tiago afirma que a palavra de Deus é poderosa para nos restaurar. Na parte final do verso 21, já que segundo alguns intérpretes, salvar aqui pode ser entendido como restaurar. É por meio, meus irmãos e minhas irmãs, portanto, da submissão humilde à palavra de Deus, que vamos nos despir do que é, como disse, incongruente com o que cremos, somos e fazemos. Talvez, neste tempo de pandemia, enclausurado ou enclausurada, você não tenha tido tempo para meditar na palavra de Deus. E talvez a razão de você estar descontrolado ou descontrolada, incerto do que vai acontecer com você amanhã, seja isto. Volte-se à palavra de Deus. Você é esposo, você é esposa, que tem feito talvez por conta destes meses enclausurado ou enclausurada da sua casa, da sua residência, um ringue, um palco de disputas. Tenha feito isto porque você não tem se dedicado neste tempo a dar ouvidos à palavra de Deus. Mas ainda, em terceiro lugar, podemos ajustar o que cremos com o que somos e fazemos, não só aceitando humildemente a palavra de Deus implantada em nós no ato da regeneração, mas ouvindo-a e praticando-a. É o que destaca o verso 22. Se não observem, verso 22, é a sequência do verso 21. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós podemos traduzir a sentença: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, por façam o que a palavra de Deus ordena. Penso que devo recorrer mais uma vez, assim sendo, ao grande evangelista norte-americano Dwight Moody, já que comentando este verso destaca que o cristianismo é uma religião de ação, já que no cristianismo ouvir e fazer andam juntos, de mãos dadas. Moody conclui este raciocínio observando que sermos apenas ouvintes da palavra de Deus e não praticantes é uma forma de engano próprio, é nos auto-enganarmos. Surge, portanto, aqui uma pergunta: mas por que devemos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus? De acordo com o texto. Os versos 23 e 24 nos respondem, destacando que o homem que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, é como uma pessoa que vê o reflexo do seu próprio rosto no espelho. A ideia é da pessoa que vê o reflexo do que é, mas continua fazendo o que fazia, sem a menor lembrança do tipo de pessoa que viu no espelho. Na prática, é também ouvirmos a pregação da palavra de Deus nos cultos públicos e voltarmos para casa sem considerar o que foi pregado, o que foi propalado. Os puritanos, como já dito, reformados ingleses do século XVII, tinham o hábito de, após os cultos, chegando em suas casas, de indagarem uns aos outros acerca do que o pastor havia pregado. Ruminavam a palavra de Deus, ficavam minutos afins, discutindo o teor da palavra propalada no culto de domingo. O verso 25 encerra o raciocínio dos versos 23 e 24, destacando que o espelho possui o atributo de mostrar a nós como estamos externamente. Já a palavra de Deus, quando observada, tem o poder de mostrar a nós o que somos internamente, a nossa fragilidade.
E, por conseguinte, a necessidade de nos apegarmos cada vez mais a Deus, com o intuito de termos, dia após dia, por meio da ajuda que vem do alto, forças para vencermos os intentos pecaminosos que tentam sucumbir-nos. A palavra de Deus é perfeita, afirma o verso 25. Isso indica 3 verdades acerca da palavra de Deus, de acordo com o verso 25, portanto. A saber, primeira verdade, que a palavra de Deus se aplica a todos e em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Neste tempo de pandemia, a palavra de Deus se aplica e ela nos chama a descansarmos em Deus, apesar das últimas circunstâncias. Segunda verdade, que a palavra de Deus deixa o homem verdadeiramente livre, isto é, liberta o homem da escravidão do pecado. É o que sustenta o verso 21. Terceira verdade, que só por meio da obediência à palavra de Deus, que seremos abençoados por Deus, sustenta também o verso 21 em sua parte final. É por meio da obediência à palavra de Deus que vamos triunfar diante do pecado e não vamos nos perder nas adversidades. Talvez, meu irmão e minha irmã, você esteja vivendo neste momento, uma crise existencial, uma desesperança. Volte-se à palavra de Deus, porque na palavra de Deus você vai encontrar que o maior tesouro que um homem e uma mulher pode possuir é a vida eterna concedida a nós por Deus, por meio de Jesus. E por fim, em quarto e último lugar, podemos ajustar o que cremos com o que somos e fazemos, no serviço prático à humanidade e na pureza da nossa própria vida pessoal, é o que ensina os versos 26 e 27, se não observem. Mais uma vez, volto a dizer, é a sequência dos versos de 21 a 25. Assim diz os versos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Podemos, assim sendo, de acordo com os versos 26 e 27, ajustar o que cremos com o que somos e fazemos no serviço prático à humanidade, ou seja, tendo acuidade, sensibilidade à necessidade alheia. É o que destaca o verso 26, quando destaca que a religião, que a conexão com Deus pura e sem mácula, ou seja, verdadeira, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Podemos também ajustar o que cremos com o que somos e fazemos na pureza da nossa própria vida pessoal, que nos versos 26 e 27 tem a ver com 2 exortações, que são: primeira, refrear a língua, é o que ensina o verso 26 em sua parte inicial. Tiago volta ao assunto do verso 29 e dá continuidade no capítulo 3 e no capítulo 4, versos 11 e 12, onde compara a língua com um animal selvagem. Segunda, exortação, guardando-nos incontaminados do mundo, ou seja, não nos sujarmos, infeccionarmos com o mundo, é o que ensina o verso 27 em sua parte final. A expressão "se alguém supõe ser religioso", no verso 26, indica dado às observâncias religiosas, e não faz tais coisas, em vão presta cultos a Deus, em vão tenta se conectar com Deus. Esta é uma ideia veterotestamentária, os profetas, em específico Isaías, já havia destacado isto. Você deseja, neste tempo de pandemia, estar íntimo com o Senhor, passe a observar os que necessitam da sua ajuda. Talvez um irmão aqui da Igreja Presbiteriana em Aldeia da Serra.
Está necessitando de uma palavra amiga, de bênção, não de maldição. Use a sua comunicação, portanto, para abençoar. Talvez um ou uma irmã ou irmão da Igreja Presbiteriana em Aldeia da Serra esteja neste momento precisando de alguma coisa que tenha a ver com a sua dispensa. Mas por alguma razão não abriu o seu coração a você, a mim, a nós. Meu irmão, nós temos que ter esta acuidade, esta sensibilidade à dor alheia. Que Deus possa, em nome de Jesus, nos fazer seguir estas exortações, entendendo-nos que, de fato e de verdade, o culto que enche o coração do Senhor de satisfação é o culto que tem a ver com nós estarmos conectados com a verdadeira humanidade, ou seja, prestando-nos atenção ao irmão e à irmã, que muitas vezes está passando por dificuldades. E às vezes, por estarmos tão cheios de nós, não percebemos. Deste modo, segundo Tiago, se julgarmos ser religiosos, por sermos dados às observâncias religiosas, por frequentarmos cultos, por jejuarmos, etc., mas não refrearmos a nossa língua, não termos a cuidade, a necessidade alheia, oriunda das tribulações, e não nos mantermos incontaminados do sistema mundano, a nossa religião é vã, inútil e infrutífera. Neste tempo de pandemia, talvez você, meu irmão e minha irmã, esteja sendo tentado ou tentada a se envolver com o mundo, com a mídia, com as últimas notícias. Porque depois de meses se curvando diante de Deus, pedindo a intervenção de Deus no que diz respeito à sua vida, você não obteve respostas e, portanto, por conseguinte, o seu coração tornou-se tendencioso a se envolver com o mundo. Não faça isso, em nome de Jesus. Eu concluo esta mensagem destacando o que alguém já disse, que somente na medida em que os brotos selvagens são tirados, terão espaço os ramos nobres. De que forma? Ouvindo-nos e praticando-nos a palavra de Deus, com o intuito de sermos aperfeiçoados, de ajustarmos o que cremos com o que somos e fazemos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Gente, um tempo muito feliz, muito agradável esse que nós tivemos na manhã deste dia. Sem dúvida alguma, é um tempo que alegra o nosso coração e fortalece a nossa alma. A gratidão do nosso coração a todos vocês que participam conosco, que assistem essa transmissão, não somente nesse momento, nesse domingo pela manhã, mas aqueles que deixam para assistir depois, a nossa gratidão por você estar nos acompanhando. E o desejo mais sincero, a nossa oração mais intensa é de que tudo quanto nós temos feito aqui faça sentido para você pela ação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas e na sua vida. Que Deus te abençoe em todo esse momento em que a gente passa juntos aqui. Gostaria apenas de relembrá-los de que ainda estamos nos reunindo remotamente, mas as nossas programações continuam. Temos tido os nossos PGs semanais, temos tido a nossa reunião de oração nas terças-feiras, temos tido a nossa escola dominical,
né, temos tido também esse tempo de celebração como você tem nos acompanhado. Então você pode fazer parte dessa história, você pode fazer parte desse movimento todo que a gente tem feito aqui, se inscrevendo e nos acompanhando nos nossos canais, nas nossas redes sociais, @IPASOficial no Instagram, no Facebook e também no YouTube, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, se você ainda não está lá nos acompanhando, nos seguindo, nos siga para que você esteja recebendo todas as comunicações que a gente faz, das programações que a gente tem planejado aqui e implementado, tá bom? Fazemos com muito carinho para que você também esteja sendo edificado. Queremos frisar mais uma vez o evento que nós vamos ter no primeiro domingo de setembro, o nosso culto drive-in. Vai ser feito, esse sim, com a presença dos irmãos, só que no estacionamento da nossa igreja, dentro do seu carro, com toda a segurança, seguindo todos os protocolos, e nós vamos ter essa segunda experiência. Tivemos uma nesse mês, no primeiro domingo desse mês, e teremos também no primeiro domingo de setembro. Reserve aí essa data, já se planeje para que você participe conosco aqui, lembrando que nós temos vagas limitadas, nós não podemos encher o estacionamento, tá? Então, assim que nós lançarmos o link, né, nos nossos grupos, né, nas nossas redes sociais, então você se inscreva para não perder a vaga, tá bom? Nesse tempo, é um tempo precioso porque nós aproveitamos para celebrar a ceia do Senhor e ainda que de dentro dos nossos carros a gente consiga ver o rosto de cada um dos irmãos tão preciosos que são membros dessa igreja. Sejam muito bem-vindos a esse evento, marque na sua agenda e não deixe de participar, ok? Então, irmãos e irmãs, que Deus dê uma semana muito rica, muito preciosa a cada um de vocês. Tenhamos uma semana de fato abençoada. Que Deus esteja presente na sua vida em tudo que você fizer, tá bom? E que você se lembre do que você ouviu aqui na manhã desse dia e tente ajustar a sua fé com o que você é e com o que você faz. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por acompanhar nosso culto nessa manhã de domingo. Esperamos que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E agora, não esqueça de tirar aquela selfie mostrando que você acompanhou nosso culto e postar nas redes sociais. Fique agora com uma linda canção.